A história de Bartimeu, o cego de Jericó. As ruas de Jericó estavam cheias naquele dia. Havia um burburinho no ar, uma expectativa que parecia eletrizar o vento. Peregrinos subiam rumo a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era comum o movimento aumentar nessa época do ano, mas naquele dia havia algo diferente. Alguém muito especial estava de passagem: Jesus de Nazaré. Entre as vozes e passos apressados, um homem se destacava não por seu caminhar, mas pela ausência dele. Sentado à beira do caminho, envolto em trapos e poeira, estava Bartimeu, o cego, filho de Timeu. A Bíblia nos apresenta sua história em Marcos 10, 46, 52. Mas hoje queremos mergulhar profundamente nesse momento que mudou sua vida para sempre. Bartimeu conhecia muito bem a escuridão. Desde que se entendia por gente, vivia mergulhado nas sombras. Mas não importava. Para a sociedade era mais um marginalizado, alguém que vivia dos restos da pena alheia. A beira do caminho era o seu lugar, não por escolha, mas por falta de opção. Sem visão, sem trabalho, sem sustento próprio, sua única esperança era estender a mão e ouvir o tilintar de algumas moedas jogadas com pressa por mãos apiedadas. Ele ouvia os passos, reconhecia vozes, aprendera a identificar pessoas pelo som dos pés na terra ou pelo ritmo da respiração. Mas o que mais desejava, ver, parecia impossível. Quantas vezes ele deve ter clamado em silêncio: "Até quando, Senhor? Até quando estarei aqui neste lugar de vergonha?" Naquele dia em especial chegava a esperança de Bartimeu. Havia um alvoroço incomum. Bartimeu franziu a testa, mesmo sem ver, como quem tenta enxergar com os ouvidos. Algo estava acontecendo. "O que está acontecendo?" perguntou, virando a cabeça em direção ao barulho crescente. Alguém respondeu apressado: "É Jesus. Jesus de Nazaré está passando por aqui." Bartimeu congelou. O coração acelerou. Jesus? O mesmo Jesus que ele ouvira falar tantas vezes. Aquele que curava os enfermos, fazia os coxos andarem, os mudos falarem. E sim, fazia os cegos verem. Talvez alguém já tivesse sussurrado em seu ouvido, numa das muitas noites à beira do caminho: "Existe um homem, Bartimeu. Ele cura. Ele toca em leprosos. Ele fala com pecadores. Ele olha nos olhos dos esquecidos e os chama pelo nome." E agora, ele estava ali, perto, ao alcance da voz. Bartimeu não hesitou, deu um passo de fé, não com os pés, mas com a voz. Seu grito rompeu o céu: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Marcos 10, 47. Isso mostrava que, mesmo cego, Bartimeu via algo que muitos não enxergavam. Ele cria que Jesus era o Messias, mas nem todos gostaram de seu clamor. "Cale-se", diziam alguns. "Não incomode o mestre." Era sempre assim. Gritar por ajuda era ofensivo. Demonstrar fé incomodava quem andava ao lado do milagre. Mas Bartimeu não se calou. "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim", gritou ainda mais alto. Ele sabia. Aquela podia ser sua única chance. E então algo extraordinário aconteceu. Jesus parou. Sim, o Filho de Deus, cercado por multidões, a caminho de cumprir a maior missão da história, parou por causa de um grito à margem da estrada. Jesus parou e disse: "Chamai-o." Marcos 10, 49. A mesma multidão que o havia mandado calar agora mudou de tom. "Coragem, levanta-te! Ele te chama." O coração de Bartimeu ficou acelerado. Em um gesto cheio de significado, ele lançou sua capa, seu único bem, sua identidade de mendigo, e se levantou. Ele ainda estava cego, mas caminhou em direção à voz que o chamava. Cada passo era movido pela fé. Jesus olhou para ele com ternura e perguntou: "Que queres que eu te faça?" Marcos 10, 51. Jesus sabia, mas ele queria ouvir. Queria que Bartimeu expressasse sua fé em palavras. Com a voz embargada, o homem respondeu: "Mestre, que eu torne a ver." Era mais do que um pedido físico. Era um clamor por dignidade, por restauração, por um novo destino. E Jesus lhe disse:
Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia Jesus pelo caminho. Marcos 10:52. A escuridão deu lugar à luz. Pela primeira vez, Bartimeu viu o céu, o rosto das pessoas, as cores, os detalhes. Mas acima de tudo ele viu Jesus. E ele não voltou para a beira do caminho. Não voltou para a capa. Não voltou para a mendicância. Ele seguiu Jesus. Bartimeu trocou a estrada da exclusão pelo caminho do discipulado. De homem esquecido, se tornou um exemplo de fé corajosa. Bartimeu viveu anos com uma porta fechada, a da visão, da oportunidade, da dignidade. Mas naquele dia, em meio à multidão, Deus escancarou uma nova porta, não apenas nos olhos, mas na alma. Quando Deus fecha uma porta, Ele não nos abandona. Ele prepara outra, maior, mais poderosa e que conduz ao propósito eterno. Bartimeu não apenas recuperou a visão. Ele encontrou o caminho, a verdade e a vida. Seu grito de fé fez Jesus parar. E quando Jesus para, nada permanece igual. Se você está hoje à beira do caminho, sentindo-se esquecido, encurralado por portas fechadas, lembre-se de Bartimeu. Clame. Não se cale. Não desista. Porque quando você clama com fé, o céu para te ouvir. E o Cristo que passou por Jericó continua passando. A história de Bartimeu nos mostra que, para Deus, ninguém é invisível. Quantas vezes nos sentimos como ele, marginalizados, deixados à beira do caminho da vida, silenciados pelo barulho do mundo, como se nossas feridas fossem incômodas demais, até para os que caminham com fé. Mas o coração de Jesus é sensível ao clamor humilde. Ele ouve aquilo que o mundo ignora. No grito de Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, encontramos a essência da oração cristã. Um grito de fé e confiança que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Essa súplica se une a tantas outras ao longo da história da Igreja, especialmente na oração do Kyrie eleison. Senhor, tende piedade de nós, repetida em cada Santa Missa, em cada ato penitencial. Bartimeu não apenas pediu a cura, ele pediu a salvação. Quando Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Ele não está falando apenas da cura dos olhos, mas da transformação do coração. Bartimeu foi de fato salvo. Ele entrou na luz, como São Paulo nos dirá. Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Efésios 5:8. A fé de Bartimeu nos ensina 3 atitudes. Primeiro, a oração que insiste. Como Santa Mônica, que orou por anos pela conversão de seu filho Agostinho, Bartimeu nos mostra que não podemos desistir. Mesmo quando o mundo nos manda calar, nossa súplica deve subir com insistência ao trono da graça. Segundo, a coragem de abandonar o velho. Ao lançar sua capa, Bartimeu renuncia à sua antiga vida. A capa era sua segurança, seu modo de sobreviver. Ele a deixa, confiando plenamente que a partir do encontro com Jesus, nada mais será como antes. Isso é conversão. Deixar o que é velho para vestir-se do novo. Terceiro, saber o que quer. O mais importante. Ele quis ser salvo, ele quis sair da vida de escuridão. Ele pediu para enxergar. Quantas vezes oramos mecanicamente sem realmente saber o que pedir? Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Sim, Deus sabe tudo o que você precisa. Mas e você? Você sabe o que realmente quer? A oração atendida é aquela que você fala com clareza para Deus o que você quer. Jesus sabia o que Bartimeu queria, mas ele perguntou a ele, o que queres que eu te faça? Porque Jesus queria ouvir da boca dele qual era o desejo do seu coração, para que o próprio Bartimeu tivesse consciência do seu desejo. Muitos de nós temos alguma cegueira, espiritual, emocional, moral. Às vezes, não enxergamos nossa dignidade, não reconhecemos o amor de Deus, não vemos os caminhos da graça. Hoje Jesus continua passando. Ele se faz presente na Eucaristia, na palavra, na oração silenciosa, nos sacramentos. E ele ainda pergunta, o que queres que eu te faça? Tenha a coragem de responder com fé.
Não peça apenas o que os olhos do mundo desejam. Peça a luz verdadeira. Peça a salvação. Peça para ver Jesus em sua vida. Que Maria, Mãe da Luz, interceda por nós, para que, como Bartimeu, saibamos reconhecer o tempo da visita do Senhor e tenhamos a coragem de deixar tudo para segui-lo. Deixe seu like, compartilhe essa poderosa história nos seus grupos da igreja. Se inscreva no canal para não perder a próxima história que já está sendo escrita.